Andrômeda é simplesmente uma galáxia formidável. É um dos poucos objetos do espaço profundo visíveis a olho nu. Há um número gigantesco de estrelas e é a maior galáxia mais próxima da Via Láctea. Sua proximidade, algo perto de 2 milhões de anos-luz, faz o objeto ser um alvo muito bom para vermos de perto como uma galáxia funciona, mas ainda está muito distante para que possamos encontrar planetas. Na realidade, até hoje, nunca encontramos de fato um planeta extragaláctico, há apenas observações suspeitas. Mas imagina só agora um cenário hipotético onde um planeta orbita uma estrela lá em Andrômeda. Como seria observar o céu de um lugar assim? No vídeo de hoje vamos explorar a possibilidade de um céu em um planeta na galáxia de Andrômeda. Quando nos referimos a galáxias próximas, é inevitável não mencionar Andrômeda, apesar da existência de outras galáxias menores que se encontram relativamente perto da Via Láctea. Entre essas se destacam a Grande e Pequena Nuvem de Magalhães, duas galáxias anãs que também orbitam a nossa, bem como a galáxia do Triângulo, que é considerada a terceira galáxia mais próxima da Via Láctea quando consideramos apenas a distância. Entretanto, se considerarmos apenas o tamanho, Andrômeda indiscutivelmente ostenta o título de maior e mais próxima galáxia em relação à Via Láctea. Não é à toa que se você tiver um céu muito escuro, é muito fácil de ver Andrômeda até mesmo sem qualquer instrumento óptico. Ela é facilmente localizável como uma mancha quase apagada na direção da constelação que recebe o mesmo nome da galáxia. Localizada a 2,5 milhões de anos-luz de distância, Andrômeda é classificada como uma galáxia do tipo espiral barrada, o mesmo tipo de galáxia a qual a Via Láctea pertence. Esse tipo galáctico é denominado assim por conta da estrutura do disco como um todo, pois se observa que a forma como as estrelas de Andrômeda estão distribuídas formam uma espiral, mas também contém uma barra principal de estrelas no centro. Esse formato incrível abriga no disco galáctico de Andrômeda mais de 1 trilhão de estrelas, ao longo de um diâmetro impressionante de 220 mil anos-luz. Esses números superam em mais do que o dobro da quantidade de estrelas presentes em nossa própria galáxia, tornando a diversidade de população estelar em nossa vizinha galáctica muito vastas. Surpreendentemente, apesar de sua grandeza, Andrômeda possui uma massa quase idêntica à da Via Láctea, equivalente a 800 bilhões de vezes a massa do Sol. Esse fenômeno inusitado pode ser explicado por uma série de fatores que envolvem a distribuição dos tipos estelares e das nuvens de gás na galáxia, resultando na aparência de um disco galáctico maior. Dessa forma, fica muito mais do que evidente que Andrômeda é parecida, mas também há suas diferenças com a nossa própria galáxia. Infelizmente, mesmo com tantas estrelas, nenhum sinal de planetas já foi encontrado por lá. Isso quer dizer que não existem mundos por ali? Bom, obviamente que não. Vamos usar o seguinte raciocínio: se tantos mundos já foram encontrados pela Via Láctea, superando mais de 5.000 deles, por que lá fora seria diferente? A forma como mundos fora da Via Láctea é praticamente inexistente se deve unicamente às grandes distâncias. Não que as galáxias sejam diferentes, é mais uma limitação óptica. Afinal, quanto mais distante vamos, menos resolução os telescópios conseguem diferenciar em objetos únicos. Para encontrar um planeta, o telescópio precisa acompanhar uma estrela específica, e em meio a uma galáxia a milhões de anos-luz, o feito fica de fato muito mais difícil. Até o dia que eu estou gravando este vídeo, há somente uma suspeita do que pode ser um planeta na galáxia M51, a 28 milhões de anos-luz de distância. Neste caso, não há como confirmá-lo ainda, pois o método de descoberta leva em consideração um trânsito de 70 anos de intervalo. Os astrônomos observaram a queda de radiação vinda da estrela quando possivelmente um planeta passou na frente, mas para ele voltar são décadas, ou seja, continuamos sem a confirmação oficialmente de planetas fora da Via Láctea. Mas agora vamos usar um pouco da criatividade e convido você a imaginar um céu de um planeta dentro da galáxia de Andrômeda. A resposta sobre como seria esse céu hipotético depende muito da região onde você esteja dentro de Andrômeda.
Levando em consideração toda a estrutura da galáxia, lá também teríamos grandes estruturas visíveis no céu, assim como podemos observar o braço de Sagitário visível em noites muito escuras. Se você nunca teve a oportunidade de vê-lo, trata-se de uma mancha clara que toma conta do céu noturno de uma ponta a outra. Basicamente, vemos o braço da nossa galáxia que é visível da Terra. Esse braço é chamado então de Sagitário e acredite, ele ainda é uma parte muito pequena de toda a nossa galáxia de mais de 120 mil anos-luz de diâmetro. A verdade é que boa parte da estrutura da Via Láctea está escondida dos nossos olhos, e na melhor das hipóteses vemos cerca de 8.000 estrelas a olho nu em uma noite sem poluição luminosa. Agora imagina só em uma galáxia com proporções duplicadas, como é o caso de Andrômeda. Ao invés de 120 mil anos-luz de diâmetro, temos 220 mil anos-luz, o dobro de estrelas e muito mais nuvens de gás possivelmente visíveis. Deixaria o braço de Sagitário comendo poeira. Bom, mas temos que considerar a região em que o nosso planeta hipotético está em órbita, já que dependendo da distância do núcleo, a concentração de estrelas muda proporcionalmente. Quanto mais distante, menos estrelas. Se este planeta hipotético estiver a 26 mil anos-luz do centro, como é o caso nosso aqui na Via Láctea, estamos falando de uma região incrivelmente povoada por estrelas, obtendo uma concentração estelar por ano-luz cúbico maior do que a Via Láctea. Em nossa vizinhança cósmica, há 0,004 estrelas por ano-luz cúbico, o que significa que é muito difícil encontrar uma estrela por ano-luz neste espaço. Andrômeda, nesta mesma distância em relação ao núcleo, certamente possui uma população estelar de fato maior, então certamente as vizinhanças estelares devem possuir distâncias menores. Aqui, Alpha Centauri é o sistema mais próximo a 4 anos-luz. Mas se estivéssemos por lá, haveriam estrelas muito mais próximas. Só que lembre-se, a maioria das estrelas que vemos no céu estão muito distantes. Ou seja, juntando a densidade estelar do núcleo de Andrômeda, pode ter certeza que o céu noturno de um planeta hipotético por lá teria muito mais estrelas do que o nosso. É difícil estimar, mas pense num céu noturno que não fosse tão escuro quanto o da Terra. Em uma simulação da NASA, ela mostra como ficará o céu terrestre quando Andrômeda colidir com a nossa própria galáxia, em alguns bilhões de anos. Neste caso, houve a soma das estrelas da Via Láctea, mas dá para ter uma noção sobre o que acontece quando uma galáxia gigantesca se aproxima. É tanto brilho que é difícil distinguir qualquer nebulosa. Outro ponto que certamente teríamos com mais abundância no céu seriam nebulosas visíveis, já que teríamos mais estrelas iluminando grandes extensões de gás no espaço. Interessante, não é? Assim então deve ser um céu hipotético em um planeta lá em Andrômeda. Dificilmente vamos saber como é de verdade, mas que é interessante imaginar todas essas possibilidades para uma galáxia tão distante, isso é. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!